Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é economia criativa. A nova economia mundial é movida pelos avanços tecnológicos. Deles dependem a inovação e o aumento da produtividade, da produção e da economia global. O domínio da tecnologia continua a ser o critério diferenciador entre países desenvolvidos e emergentes. Esse programa será dedicado à análise da economia criativa ou da economia da cultura, como uma nova estratégia de desenvolvimento. E os meus convidados são Ana Flávia Machado, professora da UFMG, e Bernardo Novaes da Mata Machado, diretor da Fundação João Pinheiro. A nossa convidada é também organizadora do livro Por um Brasil Criativo, Significados, Desafios e Perspectivas da Economia Brasileira, da economia criativa brasileira. Bem-vindos, é um grande prazer tê-lo aqui. Eu queria começar pela apresentação do livro, qual o propósito do livro e como o livro está estruturado internamente. Boa noite. O propósito do livro foi reunir uma série de estudos e mesmo trabalhos técnicos de gestores envolvidos na Secretaria de Economia Criativa e Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura. Além disso, conta com a contribuição de trabalhos acadêmicos de alunos e professores do CEDEPLAR, que é o Centro de Pós-Graduação em Economia e Demografia da UFMG. Perfeito. Como caracterizar a economia criativa? Eu acho que a economia criativa tem duas características básicas, né? São produtos ou bens singulares ou originais, ou seja, bens únicos, raros, e mesmo quando reproduzidos, como por exemplo livros e filmes, a reprodução não é grande escala. E uma segunda característica é que o valor simbólico ele é formado antes do valor material. Né? Vamos dizer, por exemplo, um livro, ele não é medido o valor pela quantidade de papel ou de tinta utilizada, isso evidentemente conta. Claro. Mas o que é importante é o conteúdo, claro, é a mensagem. O valor simbólico. Isso, exatamente, aquilo que gera em termos de conhecimento, né, de emoção, de saber e de identidade. Né? Perfeito. Então, essa é uma característica, são duas características fundamentais. Ana, qual a relação entre economia criativa e desenvolvimento? Bom, a economia criativa, como ela reúne um conjunto de segmentos, que vai desde o artesanato, do patrimônio intangível nas manifestações culturais, até segmentos onde a nova tecnologia, né, a tecnologia de informação e comunicação é muito utilizada, que é o caso do audiovisual, assim como de jogos e aplicativos, ela abrange um espectro enorme que usa intensivamente trabalho numa forma em que qualifica, né, a atividade. Então, ela, em termos de desenvolvimento, ela tem importância por gerar emprego e renda, emprego num sentido mais autônomo, colaborativo, e assim como por regenerar territórios e, ao mesmo tempo, trazer condições através dos símbolos, né, dos signos que traduzem uma comunidade, de trazer o pertencimento. Então, no sentido do desenvolvimento, né, se nós formos pensar a palavra envolvimento, que está na etimologia de desenvolvimento, a economia criativa tem essa capacidade de envolver o produtor e, ao mesmo tempo, o consumidor numa prática de fruição e agregação de valor. Perfeito. Se nós explorarmos a relação entre economia criativa e conhecimento, hoje nós abrimos aqui que o conhecimento, nós vivemos na sociedade do conhecimento, né? E parece ser a mola que move o mundo e move a economia. Como explorar essa relação, professor? Realmente a questão da inovação é fundamental também na definição da economia criativa, e a inovação tem a ver também com o desenvolvimento tecnológico
e com produção de conhecimento, né? Então, por exemplo, nós temos, a Universidade Federal tem em Belo Horizonte instalado o BHTech, sim, que é um conjunto de empresas inovadoras que estão utilizando o saber produzido dentro da universidade para produzir, por exemplo, vacinas, pesquisas em nanotecnologia, né? Então, há um vínculo muito forte entre produção de conhecimento, inovação e empresas inovadoras na área tecnológica, em várias áreas, enfim. Perfeito. Isso nos remete para a relação entre economia criativa e a quarta revolução industrial. Como Sim. pensar isso? Bom, chamando a quarta revolução, né, das novas tecnologias de informação e comunicação, né, o espraiamento da digitalização, nós podemos pensar que a economia criativa é um dos segmentos mais favorecidos por isso, né? Não só no aspecto da produção, como também do consumo. Música hoje, nós conseguimos consumi-la na forma de plataformas digitais, tendo acesso a várias novidades que anteriormente não teríamos. Sim. Assim como plataformas para divulgação de filmes. Então, a abertura criada pelas TICs ou o processo de digitalização na verdade, um marcador para a constituição desse segmento chamado economia criativa. Fala-se também muito na inteligência artificial. Como relacionar isso com a economia criativa? Bom, sem dúvida que há um segmento novo, né, da economia que está avançando, né, com muita rapidez, né, e tende a transformar bastante todos os segmentos, né, da economia, porque ela é transversal, né? Então, com certeza, também pode ser considerado um campo próprio também da economia criativa e que, com certeza, irá influenciar bastante o desenvolvimento nos próximos séculos. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos explorar a relação da economia criativa com o emprego e com as profissões que nós temos na atualidade. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema economia criativa. No primeiro bloco, nós situamos a economia criativa, em que ela consiste, a relação dela com o desenvolvimento e também com o avanço tecnológico. Dados exatamente o avanço tecnológico, como pensar exatamente o futuro do emprego tal qual nós o conhecemos hoje e também relacionando isso com a quarta revolução industrial? Bom, nós podemos dizer que o emprego, né, vem mudando. Se nós pensarmos um emprego que era predominantemente assalariado, com carteira assinada, registrado, a tendência é que se formem, na verdade, redes de trabalho na forma cooperativa, colaborativa, assim como uma maior inserção do trabalho autônomo. Então, quando nós estamos falando de economia criativa, o David Harvey, ele chega a dizer no seu livro sobre acumulação flexível que os artistas, as pessoas envolvidas na produção artístico-cultural, elas, de certa maneira, inauguraram essa nova forma de relação de trabalho, né? Que é um trabalho flexível, com jornada não definida e a associação a vários projetos, não propriamente o trabalho para uma empresa ou em uma empresa, mas a vários projetos. Que dizer das profissões atuais face esse avanço da tecnologia, professor? Com certeza isso já está sendo demonstrado em várias áreas, né? Principalmente nessa área das novas tecnologias, né? Por exemplo, uma das áreas que a gente inclui, um dos segmentos, é o segmento do design. Sim. Né? O design hoje não vive mais sem o web design. Sim.
quer dizer, com essa habilidade de produção, por exemplo, de sites, de blogs e coisas do gênero, né? Na área também da que a gente chama da cultura digital, da arte digital, das artes plásticas digitais, também está havendo uma evolução muito rápida. Né? Então, aquele artista tradicional, o artista visual tradicional, está sendo transformado para um artista digital. Né? Esses aí são dois exemplos de novas profissões, né? Ou novos modos de fazer né? Arte. Nessa linha, vale para nós professores também? Temos que incorporar as novas tecnologias exatamente nas tarefas de ensino e pesquisa? Bom, eu acredito que para as próximas gerações isso vai ser algo que fará parte da formação de um professor. Né? Eu ainda sou adepta do quadro e do giz, mas não há como negar que nós precisamos passar pelo emprego desses novos instrumentos do ponto de vista de ministrar disciplinas, lecionar. Isso é inegável. Perfeito. Um dos pontos da economia criativa é a cultura. Como relacionar cultura e desenvolvimento? O senhor que também trabalhou no Ministério da Cultura e também pensou, digamos, o desenvolvimento cultural para o Brasil como, digamos, uma área estratégica e extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Eu acho que aí a gente poderia talvez abordar de duas formas, né? Por um lado, você tem uma regra de economia, né? De quanto mais raro um produto, né? Mais valor ele tem. Sim. É uma regra banal de economia, né? Sim. E as artes têm essa característica, né? Essa característica de produzir sempre algo novo, algo único, algo raro, né? Então a gente considera que há um processo de valorização do produto artístico. E não só do produto artístico, também dos sítios de patrimônio histórico e cultural e ambiental, né? Paisagístico, que também fazem parte importante por exemplo, da indústria do turismo. Então você não tem duas Diamantinas, nem duas Ouro Pretos. Claro. Então isso, evidentemente, que contribui bastante para o turismo, né? Por outro lado, na tradição que vem de Celso Furtado, de Aloysio Magalhães, eles acreditavam que a gente não devia disputar no mundo tecnologia, tentar alcançar o desenvolvimento tecnológico dos países avançados. A gente devia focar o nosso desenvolvimento naquilo que a gente tem, que é a nossa criatividade, que é a nossa identidade cultural. Claro. Então, quer dizer, para a gente se colocar diante do mundo, né, é importante que a gente desenvolva a nossa criatividade, aquilo em que nós temos potencialidades. Então, nesse ponto, eu acho que também na presença do Brasil no mundo, né, a cultura, nesse sentido, pode ser também uma alavanca de desenvolvimento e de presença no mundo com produtos brasileiros. Perfeito. Dá para manter essa identidade nacional com o avanço do capitalismo e do mercado, não só ao nível nacional como global? Sim, como o professor Bernardo disse, nós temos uma criatividade, uma diversidade cultural que municia, alimenta uma produção artística que perpassa não só o que é objeto fim da cultura, mas também outros setores econômicos. Então, é aproveitar dessa nossa vantagem, da diversidade que temos no Brasil, para justamente traduzir isso com os novos instrumentos, as novas ferramentas tecnológicas. Como pensar a cultura da ótica do desenvolvimento humano, saindo um pouco também desse predomínio do mercado? Bom, e aí realmente não tem dúvida, né, de que a arte, por exemplo, e a educação artística, ela tem essa capacidade de mover não só a inteligência, o campo cognitivo das pessoas, mas também o campo emocional, sensitivo, da intuição. Né? Eu acho que isso está faltando no mundo. Né?
a gente está vendo um crescimento muito grande da violência, né? Quando houve nas Olimpíadas do Inverno na Rússia, uns dias antes, um garoto dentro de uma escola, um garoto russo, matou o seu professor de geografia de forma cruel, dentro de sala de aula, diante da turma, em forma lenta e cruel. E o atual governante russo fez uma declaração que me impressionou muito. Ele disse: está faltando educação artística. Pois é. Então eu acho que a gente talvez não tenha a prova disso ainda, mas eu acho que a arte humaniza, né? A arte civiliza, né? E nesse aspecto ela é fundamental para o desenvolvimento humano. E ajuda ao desenvolvimento ético, né? Isso. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar como a economia criativa é ensinada na universidade e em que medida, digamos, há avanços de pesquisas nesta área. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema economia criativa. Já deixamos no ar o tema desse terceiro bloco. Em que medida a economia criativa é ensinada na universidade? Bom, a economia criativa ela é ensinada em disciplinas relacionadas à economia da cultura, que é uma área da economia aplicada, né? Nós usamos ferramentas da teoria econômica para entender o caso da cultura, então a economia criativa integra essa disciplina e faz parte também de um laboratório dentro do curso transversal, né, da formação transversal da Universidade Federal de Minas Gerais, denominada Cultura e Processos Criativos. É parte também de programas na URGS, assim como na Universidade Federal Fluminense. E algumas escolas privadas têm o tema em questão, mas ainda no Brasil, economia criativa, do ponto de vista acadêmico, é pouco trabalhada. E no campo das pesquisas, a área tem crescido também, professor? Olha, a Fundação João Pinheiro acaba de criar essa diretoria que eu assumi, de estudos em cultura, turismo e economia criativa. Sim. Na verdade, a Fundação João Pinheiro já tem uma tradição em pesquisas culturais, já teve um centro de estudos culturais, né, estudou principalmente aspectos da economia da cultura, né, e agora renasce os estudos culturais dentro da Fundação João Pinheiro, e nós estamos focando nesse momento justamente nessa nova área que é da economia criativa. Né? Perfeito. E na UFMG, como andam as pesquisas? Bom, as pesquisas na UFMG, elas tratam vários aspectos, né? Além dessa relação entre economia criativa e desenvolvimento, nós abordamos consumo cultural, abordamos economia de museus, abordamos também questões referentes ao consumo e à produção, usando os instrumentos fornecidos pelo processo de digitalização. Então, por exemplo, tem uma pesquisa em curso que trata da questão da facilidade criada pela tecnologia para grupos musicais de periferia, como é o caso do rap em São Paulo, do tecnobrega em Belém. Perfeito. E a economia criativa no mundo está muito mais desenvolvida do que aqui no Brasil, professor? Olha, já realmente há uma tradição já que começa. Tradição não, né? Bastante recente, né? Na Austrália, passa pela Inglaterra, né? Já chegou na Alemanha, já chegou na Argentina, né? Então, é um movimento crescente e não só do ponto de vista de pesquisas, mas também de implantação de equipamentos culturais, né? Toda uma ideia de cidades criativas também, né? De bairros criativos, de indústrias criativas. Então tem todo um desenvolvimento que está se dando no mundo e que está sendo uma alternativa, digamos assim, para um certo, vamos dizer assim, desgaste dos modelos econômicos tradicionais, né?
e também de saída de forma dos países concorrerem num mercado muito disputado no mundo através da busca de elementos, de bens, de produtos que caracterizam identidades, né? Sejam identidades nacionais, mas também identidades étnicas, raciais, de gênero, né? Caminhos que o mundo está encontrando para uma nova economia e que a economia criativa com certeza tem um papel fundamental. Perfeito. E entre os países emergentes, como anda a economia criativa? Bom, entre os países emergentes, a gente tem o caso da Colômbia, que é uma referência, principalmente a cidade de Medellín. A Argentina, em alguma medida, também vem fazendo vários investimentos nesse segmento da economia criativa e, recentemente, a professora Cláudia Leitão esteve em Cabo Verde e vem acompanhando um projeto voltado justamente para pensar o desenvolvimento no país a partir da economia criativa. China e Índia. China e Índia. A economia também é lá, porque são dois países do BRIC que também estão bombando, não é, professor? Então, eu não sei, digamos, se a opção da China foi muito mais, digamos, pelo desenvolvimento tecnológico, a incorporação disso, ou se também, digamos, por ser também dois países milenares, as culturas locais são muito sedimentadas, né? Então, eu não sei em que medida, digamos, eles têm investido também nessa área. Sim, com certeza há investimentos. Eu não poderia te citar, não sei se a Ana tem algum dado mais específico. Tem, Ana? Sim, no caso da China, eles têm feito não só investimento em segmentos para estimular o que é específico e tradicional com a conotação, né, com o emprego das novas tecnologias, como também vem investindo muito na pesquisa sobre economia criativa. Então, recentemente eu participei de um congresso internacional de economia da cultura e vários pesquisadores chineses apresentavam estudos sobre o que se chamam clusters criativos. Então, regiões da China onde a cultura, onde essa interação entre cultura e tecnologia vem se fazendo como uma âncora para o desenvolvimento. Perfeito. O senhor trabalhou no Ministério da Cultura. Como anda, dá para fazer um certo panorama, um balanço de como anda a economia criativa no Brasil? Olha, esse livro aí, produzido aí pela Flávia e pela Cláudia Leitão, né? Ele é, de certa forma, um resumo do que foi pensado no Brasil nos últimos anos, né? O próprio Ministério da Cultura criou uma secretaria específica com a ministra Ana de Holanda. Infelizmente, essa secretaria foi extinta, mas está renascendo agora no novo Ministério da Cultura. E essa secretaria teve alguns investimentos focando muito na relação entre desenvolvimento cultural e regional. Sim. Né? Inclusive, abriu editais para financiamento de projetos na área da economia criativa, focando em pequenas e médias iniciativas, que me parece está citado aí no livro, né? Várias experiências no Brasil que foram fomentadas a partir desse programa do Ministério da Cultura. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que a tendência é que isso cresça. Essa relação entre economia criativa e desenvolvimento regional é muito forte, ainda mais num país de diversidade regional feito Brasil. Eu acredito mais nesse viés, mais do pequenos e médios investimentos do que propriamente em grandes investimentos. Perfeito. E mesmo que em grandes investimentos, nós temos vários blocos, várias empresas nacionais que têm atuado muito nessa área, sobretudo na área de comunicação e também, digamos, de grandes empresas nacionais, multinacionais que atuam aqui. Eu queria agradecer a presença dos dois, cumprimentá-la pelo livro, um tema interessante que também pode ser uma saída nossa para pensar, digamos, a retomada do crescimento e uma saída propriamente da crise. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.